Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias que ainda vão acontecer e as que já estão acontecendo. Esse vídeo é para mostrar para os irmãos quando é que Miguel se levantará, e vai se levantar. Miguel de Daniel capítulo 12. E para isso eu quero trazer a atenção dos irmãos para no livro Eventos Finais, para nós entender a importância de compreender esta tão importante profecia. No livro Eventos Finais, na página 15, diz assim: leiamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Então, é muito importante de compreender essa profecia antes do tempo de angústia. Porque, senão, a pessoa tomará atitude errada. Sem profecia, o povo se corrompe. No inglês, perece. E também quero trazer a atenção dos irmãos para na página 12 do Eventos Finais, que diz assim: o mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel, quais atingiram seu cumprimento final. Então aqui mostrando que não se cumpriu ainda o capítulo 12 de Daniel, porque ainda não se cumpriu nem o capítulo 11 totalmente de Daniel. E ainda mais eu quero trazer a atenção dos irmãos ainda para mais um texto do Espírito de Profecia, que fica no livro Primeiros Escritos, no capítulo Selamento, na página 36, que diz assim: outro sim, que Miguel não se levantará, e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, enverguará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, segundo esses textos que eu li do Espírito de Profecia, o capítulo 12 é uma profecia ainda para o futuro. Não se cumpriu ainda o capítulo 12. Miguel ainda não se levantou. Se levantará ainda no futuro. Quando Miguel se levantar, então cairá as 7 últimas pragas sobre a terra. Então vamos, irmãos, iniciar nosso estudo. O capítulo 12 de Daniel. Quando é que Miguel vai se levantar? Capítulo 12, verso 1, diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos de teu povo. E será tempo de angústia, qual nunca houve, desde então, desde que existe as nações. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Agora nós vamos para o verso 5, diz assim: eu, Daniel, olhei, e eis outro 2, que estava em pé, um deste lado do rio e outro do outro lado. E um disse ao varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o cumprimento dessas maravilhas? Então, irmãos, aqui um que estava do lado do rio perguntou ao homem vestido de linho: quando é o cumprimento destas maravilhas que Miguel vai se levantar e virá o grande tempo de angústia e ocorrerá o livramento do povo de Deus? Uma pergunta que todos nós precisamos também perguntar de nós mesmos para Deus, e estudar essa profecia, a qual estou apresentando agora, e compreender essa profecia, porque é muito importante nós saber quando é que Miguel vai se levantar e vir
o grande tempo de angústia e depois o livramento do povo de Deus. Então Deus, pela sua misericórdia, dá a resposta no verso 7, que diz assim: E ouvi o varão vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos, que será por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, e quando acabar a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então veio a resposta dizendo: Miguel vai se levantar depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, depois de 1260 dias literais, Miguel vai se levantar. Sim, ele se levantará depois desses 1260 dias, que é o período da dispensão ou da distribuição do poder do povo santo. Ou seja, o período do derramamento da chuva seródia será de 1260 dias. 3 anos e meio, Deus o derramará a chuva seródia para o seu povo pregar a última advertência, que é a mensagem do terceiro anjo. Uma mensagem contra a besta e a sua imagem, a qual está descrita em Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Então, no fim desta mensagem, no fim do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, Miguel se levanta, a porta da graça se fecha, então cairá as 7 últimas pragas sobre o mundo. Então está bem claro aqui quando é que Miguel vai se levantar. Repito, como está na profecia aqui, será depois dos 1260 dias. O final desses dias, quando o povo de Deus estiver concluído a sua obra na terra, tiver dado o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Ok, irmãos? Vamos para frente. No verso 8 diz assim: Eu ouvi, mas não entendi. Eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão lavados, embranquecidos e purificados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, porém os sábios compreenderão. Então aqui Daniel, ele não entendeu. Então agora é dito para ele que essas profecias iam ser só para o tempo do fim. Os sábios, o que vivesse no tempo do fim, ia entender estas profecias, mas nenhum ímpio ia entender. Os sábios seriam purificados e embranquecidos. Então é dita a resposta novamente para aquela mesma pergunta: quando é que Miguel vai se levantar e vai vir o grande tempo de angústia e o livramento do povo de Deus? É dado novamente da seguinte forma. No verso 11: E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, desde quando o contínuo for tirado, ou seja, o diário for tirado, e algumas na Bíblia apresenta a palavra sacrifício. Porém, no livro Primeiros Escritos, na página 74, diz que a palavra sacrifício não pertence ao texto, que foi suprida pela sabedoria humana, portanto, foi um acréscimo. Então, quando o contínuo for tirado, ou o diário for tirado, e posta a abominação desoladora, que é o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, então haverá 1290 dias literais para Miguel se levantar, para vir o grande tempo de angústia.
Quando Miguel se levantar, então cairá as 7 últimas pragas. Então, amados irmãos, aqui dá para entender as profecias que quando sair o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, haverá uma contagem regressiva para Miguel se levantar. Uma contagem regressiva de 1290 dias literais. No fim desses 1290 dias literais, Miguel vai se levantar. Portanto, foi dito no verso 7, no fim dos 1260 dias literais, Miguel se levanta, que é a distribuição do poder do povo santo. E isto está nos informando que quando sair o decreto dominical mundial, inicia os 1290 dias literais, e 30 dias após o decreto dominical mundial, o povo de Deus recebe a chuva seródia e começa os 1260 dias literais do verso 7. Então é dito ainda no verso 12: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Esses 1335 dias inicia junto com a saída do decreto dominical mundial e avança. Miguel se levanta quando chega os 1290 dias, então avança 45 dias adiante. Então mostra que após Miguel se levantar, haverá 45 dias, o grande tempo de angústia, que será de 45 dias. E no fim desses 45 dias, ocorre o livramento do povo de Deus. É por isso que é bem-aventurado aquele que chega e espera 1335 dias. Eu quero dizer, informar para os irmãos aqui bem claro. Eu falei do decreto dominical mundial, mas eu quero informar para vocês que antes do decreto dominical mundial, 3 anos antes do decreto dominical mundial, saiu o decreto dominical nos Estados Unidos. Portanto, não confunda o decreto dominical dos Estados Unidos com o decreto dominical mundial. A profecia aqui aponta os 1290 dias literais é do decreto dominical mundial, não do decreto dominical dos Estados Unidos, pois este sairá 3 anos antes do decreto dominical mundial, ok, amados irmãos? Então, está bem claro a profecia. Quando é que Miguel se levanta? Ele se levantará no fim dos 1260 dias do derramamento da chuva seródias. E também no fim dos 1290 dias, que a partir que sair o decreto dominical mundial. E bem-aventurado aquele que chega e espera 1335 dias, que vai iniciando do decreto dominical mundial e se estende 45 dias após Miguel se levanta, que ocorrerá o livramento do povo de Deus. Então, esta é a profecia de Daniel 12, o período que Miguel se levantará, que começa essa contagem quando sair somente o decreto dominical mundial para todos os países do mundo. 3 anos depois que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, então sairá o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, e então, somente então, começa o período da contagem regressiva desses dias de Daniel capítulo 12. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Concluindo, irmãos, sai o decreto dominical nos Estados Unidos, ainda não começou a contagem regressiva dos 1290 dias de Daniel, capítulo 12, verso 11. Mas depois que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, então tem uns 3 anos, a qual eu não estou falando desses 3 anos na profecia aqui. Então, quando sair o decreto dominical mundial, o qual eu estou falando agora, nos períodos, o qual eu estou falando na profecia aqui, o período de tempo.
Então, quando saiu o decreto dominical mundial para todos os países do mundo, é então que começa a contagem regressiva dos 1.290 dias literais. E no fim desses 1.290 dias literais, Miguel se levanta e as 7 últimas pragas cairá. 30 dias após o decreto dominical mundial, o povo de Deus recebe a dispensão do poder do povo santo. O povo de Deus recebe a chuva seródia. E então começa a contagem regressiva dos 1.260 dias literais, que termina junto com os 1.290 dias literais, os 1.260 dias literais. Então é nesse período que Miguel se levanta e cai as 7 últimas pragas. E os 1.335 dias inicia junto com os 1.290 dias literais. Interessante que bem-aventurado aquele que chega e espera 1.335 dias, porque quando Miguel se levantar, ainda tem 45 dias, ainda dos 1.335 dias, que finaliza com o livramento do povo de Deus. É por isso que é bem-aventurado o que chega e espera 1.335 dias, pois alcança o livramento com a voz de Deus. Então, esta é a profecia, a contagem regressiva dos dias literais de Daniel 12 ocorre somente com a saída do decreto dominical mundial. Não é com a saída do decreto dominical nos Estados Unidos. Porque quando começar a contagem regressiva com o decreto dominical mundial, já ocorreu o decreto nos Estados Unidos 3 anos antes. Ok, amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.